Deus, que abra vossas Bíblias no livro de Esther. Glória a Jesus. O livro de Esther, o capítulo é o 5. Glória a Deus. Perdão, irmãos. Livro de Esther, o capítulo é o 4 e o versículo é o 15. Glória a Jesus. Esther, capítulo 4 e o versículo 15. Glória a Deus. Agradecer a Deus, quero louvar a Deus por a minha vida, por a minha saúde e da minha família. Glória a Jesus, porque esse Deus tem sido muito misericordioso com a minha casa. Amém. Glória a Jesus. Esther capítulo 4, versículo 15. Glória a Jesus. E Deus, com a sua misericórdia, tem nos segurado, nos sustentado até aqui. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Está escrito no livro de Esther, glória a Jesus, capítulo 4, versículo 15 em diante, que diz: Então Esther enviou esta resposta a Mardoqueu: Vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejue por mim. Não coma nem beba durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. E se tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme instruções de Esther. Glória a Jesus. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Falar deste livro de Esther. Falar de Esther. Glória a Jesus. E de Mardoqueu, porque são dois personagens que sempre estão juntos. Glória a Deus. E para que nós possamos entendermos o que Deus quer, glória a Jesus, e o que Deus faz com o seu povo, vou voltar, temos que voltar no capítulo 1 deste livro. Glória a Jesus, quando a palavra do Senhor nos fala que o rei Xerxes, glória a Jesus, no seu 3º ano de mandato, glória a Jesus, faz uma festa e reúne todos os príncipes do seu reinado para festejar. E não era uma simples festa, era 180 dias de festa que se prolongavam. Glória a Jesus. E passando esses 180 dias de festas, seria 6 meses, o rei achou pouco e ainda fez mais 7 dias. A palavra do Senhor nos fala que no 7º dia, o rei, já alegre demais com o consumo de vinho, manda chamar a sua rainha, glória a Jesus, Vasti, que estava em outra parte, com outro banquete, com outra senhora, e esta rainha recusou-se a vir à presença do rei. Glória a Deus. Só que esta rainha esqueceu de um detalhe: o rei foi quem lhe deu honra, aquele rei foi quem lhe deu posição, aquele rei foi quem lhe deu aquele status de rainha. E na hora que ele precisou, ela esqueceu disso e o negou. E o rei, furioso, chamou os seus conselheiros e perguntou o que deveriam fazer com tal desobediência. Glória a Deus. E aqueles conselheiros, temendo o que ia haver depois que aquela conversa se espalhasse no reinado, acharam por bem que o rei destituísse a sua rainha. E assim foi feito. O rei baixou um decreto e destituiu a rainha. Glória a Jesus. E o rei foi à guerra.
Glória a Jesus. E voltando da guerra, ele já derrotado, ficou muito triste, pensativo, e começou a pensar na sua rainha, o que teria feito. E os seus conselheiros, com medo do que o rei haveria de fazer, ou tomar uma decisão e trazer novamente a sua rainha ao trono, tiveram uma ideia. Disse: vamos fazer um concurso, meu rei. Se for de agrado seu, vamos escolher as mais belas, jovem, virgem, e a que o Senhor agradar será a sua rainha. E o rei gostou. Aí é onde entra, glória a Jesus, um judeu, Mardoqueu, e sua sobrinha ou filha adotiva, Hadassa. Glória a Jesus, que ele a criara desde pequena. Quando seu tio, que era o pai dela, faleceu, ele criou como filha. Glória a Jesus. E ela também entrou neste concurso. Mas nada é por acaso, meus amados. É tudo no propósito de Deus. Deus sabe todas as coisas. Se Deus quer honrar o seu povo, se Deus quer salvar o seu povo, Ele tira do trono quem estiver, Ele põe no trono quem Ele quiser. E foi isto que Deus fez. Glória a Jesus. Apesar que neste livro de Esther, em nenhum momento, se nós lemos aqui, fala o nome de Deus. Mas nem por isso também Deus deixou de ajudar o seu povo. E Ele está presente e esteve presente em todos os momentos. E aquela menina foi escolhida, glória a Jesus, e foi separada. E foi para o reino de Xerxes. E quando chegou lá, o seu eunuco, assim que a avistou, achou graça. E já separou, porque ela era uma moça muito bonita, diz a Bíblia. E levou para preparar. E esta preparação durava exatamente 12 meses. Era 6 meses. Glória a Jesus. Se banhando com perfumes, glória a Jesus, para ir à presença do rei. Porque na presença do rei não se pode ir de qualquer jeito. Temos que entender que quando eu e você quisermos ir à presença do rei, temos que nos consagrar, temos que nos limpar, temos que nos purificar. Glória a Jesus. E quando diz a Bíblia, quando aquela moça foi chamada na sala do rei, quando o rei a viu, assim que avistou aquela moça, já gostou dela. E em seguida pôs a sua coroa de rainha na sua cabeça, e ela começou a reinar. Aí é quando a gente vê que quando um crente fiel a Deus, que está numa posição, glória a Jesus, que o Senhor exalta, começam a querer derrubar, começam as perseguições. E essa perseguição não foi diretamente em Esther, mas foi com o seu povo, foi com a sua linhagem. Glória a Jesus. E nos diz a palavra do Senhor que Mardoqueu, glória a Deus, já era um oficial do rei e estava ali, e certa vez ouviu dois oficiais do rei, 2 eunucos, glória a Jesus, que se chatearam com o rei e planejavam matar. E Mardoqueu enviou, glória a Jesus, um recado a Esther. E Esther foi ao rei e chegou ao rei usando o nome de Mardoqueu, que estava tendo esse complô contra o rei, e foi apurado, glória a Deus. E estes homens foram enforcados. Normalmente, quando isso acontecia, o rei tinha por obrigação de dar um cargo melhor, de promover aquele homem. Glória a Jesus. É como existe nos dias de hoje na polícia. Se um soldado fizer uma coisa boa que se destaque, o seu comandante tem por obrigação de lhe dar uma promoção.
Mas na Bíblia, glória a Deus, nesta palavra do Senhor está escrito que nada disso aconteceu a Mardoqueu. Ele continuou no seu cargo, e em vez disso, o rei levantou Amã para ser o chefe abaixo do rei. Acima de Amã só existia o rei. Glória a Deus. E Mardoqueu continuou no seu trabalho. E a lei do rei exigia que quando Amã passasse, todos tinham de se curvar. Mas um judeu, um crente fiel, jamais se curva diante de qualquer coisa ou de qualquer um. Só se curva diante do Deus vivo, daquele que pode todas as coisas. E Amã jamais se curvou diante de Mardoqueu, jamais se curvou diante de Amã. E os seus amigos, os seus companheiros de trabalho começaram a ver aquilo e começaram a perguntar: mas por que você não se curva quando Amã passa? Mardoqueu calado, porque ele não precisava, glória a Jesus, dar satisfação a ninguém. Ele sabia que era ele Deus e jamais se dobraria diante de homem. Então foram falar para Amã que Mardoqueu não se curvava, e ele ficou furioso, glória a Jesus, e começou a fazer um plano, não para derrubar só Mardoqueu, mas ele queria dizimar daquele reinado todos os judeus. E foi ao rei e falou com o rei, glória a Deus, e o rei deu o seu anel, e ele fez, glória a Jesus, aquela carta e enviou a todos do reino, dizendo, glória a Jesus. Antes de enviar, ele jogou a sorte para ver que dia que seria dizimado o povo de Deus. Mas Deus é tão misericordioso com o seu povo, glória a Jesus, que eles quando fez o sorteio, caiu no dia 7 de março, que praticamente era em abril, daria quase um ano. Agora imagine, meus amados, chegar uma notícia para nós: vocês daqui a um ano, glória a Jesus, se forem andando na rua e outra pessoa lhe ver, pode lhe matar, que não acontecerá nada. O seu povo começou um clamor, e Mardoqueu, sabendo disso, glória a Jesus, rasgou as suas vestes, vestiu um pano de saco e começou a chorar. E foram contar a Esté o que estava acontecendo com Mardoqueu, e ela mandou o seu eunuco de volta, querendo saber o que era que realmente estava acontecendo. E Mardoqueu contou toda a história e mandou um recado para ela, dizendo: agora você vai ter que nos ajudar, porque Deus tinha um propósito, mas só na hora certa é que vemos e entendemos qual é o propósito de Deus. E naquela hora a rainha temeu, porque ela sabia que existia uma lei lá no palácio: ninguém iria à presença do rei sem que ele a chamasse. Se ele não chamasse e você fosse à presença do rei, você seria morto na hora. E então ela disse: como é que eu posso ir à presença do rei, se esta lei existe? Mas vamos fazer o seguinte: converse com os judeus aqui fora e faça 3 dias, glória a Deus, é onde chegamos nesse texto que acabamos de ler. 3 dias de jejum e oração, sem comer, que eu irei, porque se eu tiver que morrer, eu morrerei. Porque ela só tinha 2 opções, como ela sendo judia. Quando esse decreto começasse a valer, querendo ou não, ou o rei mataria ela se ele não quisesse ao receber, ou futuramente, quando descobrissem, glória a Jesus, que ela era judia, ela poderia morrer.
E ela disse: vamos dobrar primeiro nossos joelhos. Glória a Deus. É isso que o crente tem que fazer. Está passando por prova, está passando por dificuldade na sua vida, dobre o seu joelho. Está passando por enfermidades, joelho no chão, porque aquele ainda é médico dos médicos, ainda cura, mas só basta que eu e você creia e o busque de todo o coração. Glória a Deus. E ela orou, glória a Jesus, e foi à presença do rei. E quando chegou lá, o rei, assim que a viu, estendeu seu cetro e a perguntou: diga, minha rainha, o que você deseja? Você pode pedir até a metade do meu reino que eu a darei. Glória a Jesus. Aí é onde nós vemos a sabedoria que nem todo mundo tem, porque naquela hora ela poderia se aproveitar da situação que o rei estava com ela e falar logo qual era o seu problema e pedir, mas ela achou melhor o adorar e disse: se o rei achar que é bom ou que pode, eu vou fazer um banquete e o senhor venha com a mão. E o rei, feliz da vida, eu acredito, disse: nós vamos. E foram. E a mãe mais feliz ainda, porque já era abaixo do rei, só ele, e já estava sendo honrado pela rainha. E foi se achando, porque o seu decreto já estava assinado. Quando fosse no mês seguinte, no mês que ele marcou, as coisas iam acontecer. O ego dele já estava cheio. E quando chegaram no banquete, o rei perguntou novamente à rainha: diga, minha rainha, o que você quer, que eu lhe darei até a metade do meu reino. E ela mais uma vez poderia ter pedido, mas preferiu adorar ao rei, preferiu honrar o rei. E ela disse: vem amanhã para o jantar. O Senhor e a mãe novamente. Glória a Jesus. E a mãe foi embora feliz da vida. Quando passa na porta, quem está na porta? Mardoqueu, todo rasgado, com pano de saco, olhou para ele assim, não fez nem conta. Quando ele olhou para Mardoqueu, perdeu a alegria, se irou. Diz a Bíblia que ele se irou, foi para casa. Chegando em casa, se juntou aos seus amigos. Glória a Jesus, que ainda existe hoje, muito nos dias de hoje. Quando você tem posição, que você tem dinheiro, está cheio de amigos para lhe bajular. E foi isso que aconteceu na casa dele. Rodeou-se um monte de amigos, chamou a sua esposa e começou a se gabar. Começou a se gabar do que tinha, porque era um homem muito importante, porque tinha muitas coisas. E chegou um exato momento que ele reclamou que só não estava mais feliz porque Mardoqueu não se curvou diante dele. Aí a sua esposa deu uma ideia para ele. Disse: por que você não faz uma forca bem alta e forca ele amanhã logo cedo? Porque quando você for jantar, ele já está morto, a sua felicidade está completa. Isso era o pensamento dela. Aí papai do céu, que estava lá olhando, disse: não é assim. Porque muitas vezes, quando tentam perseguir o povo de Deus, glória a Jesus, quando começam a perseguir o povo de Deus, eles sempre se levantam. Glória a Jesus. E foi isso que aconteceu. Papai do céu disse: hoje à noite o rei não dorme. E ele não dormiu e ficou impaciente e pediu para olhar suas memórias. Quando passou suas memórias que olharam, ele olhando disse que ele estava escrito que eles tinham sido salvos da morte. E ele disse: o que fizeram para Mardoqueu para honrar? Seus conselheiros disseram: nada. Glória a Jesus. Aí esta parte, para mim particularmente, é a mais importante. Quando é pela manhã, a
Amã chega feliz da vida, que tinha mandado fazer na noite seguinte, no dia seguinte, uma forca de 20 metros de altura, que seria para enforcar amanhã a Mardoqueu no dia seguinte. Ele planejou, só esqueceu de combinar com o rei dos reis. Quando ele chega de manhã feliz da vida, porque ia no rei, e chegava lá no rei, ia conversar, e o rei ia permitir, mas Deus, sabendo disso, se antecipou. Quando ele chega de manhã, o rei disse: quem está no pátio? Foi Amã, que acabou de chegar. Chama ele para cá. Amã disse: mais uma vez eu estou por cima. O rei já me chamou, mandou me chamar. Diga, meu rei. O rei disse: o que é que eu faço para honrar uma pessoa? Glória a Jesus, que me honrou, que me salvou. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Aí Amã disse: quem bajula mais o rei sou eu. Esse homem sou eu aqui. Não existe outro não. Porque assim, abaixo do rei só existe eu. Pegue sua coroa, meu rei, ponha na cabeça. Pegue o seu melhor cavalo, ponha essa pessoa em cima, vista com a capa e manda o seu melhor oficial sair pelas ruas dizendo: este é o homem que o rei quer honrar. Glória a Deus. Aí o rei disse: faça isso, Amã, você mesmo, sem tirar nenhuma vírgula. Pegue você e ponha em Mardoqueu. Agora imagine o tamanho da decepção deste homem. Glória a Jesus, que teve que ser humilhado por Mardoqueu. Glória a Jesus, não por Mardoqueu, por aquele que é maior do que todos, que tentou humilhar, mas Deus exaltou na hora certa. E sabe qual é a coisa mais importante ainda? É porque na hora que Mardoqueu desceu do cavalo, tirou sua coroinha do rei, a capa, voltou novamente para a porta e ficou lá sentado, porque não deixou que aquilo subisse a cabeça. É o que acontece muitas vezes. Quando Deus exalta um pouquinho, a pessoa já cresce o nariz, já empina a cabeça. E muitas vezes nós vemos isso dentro da igreja. A pessoa não é nada, de repente é um presbítero. O homem só falta voar. Só falta voar. Aí Deus pega, quando exalta, põe lá embaixo novamente, para saber que a honra e a glória é dele. Glória a Deus. Do homem não é nada. Mardoqueu voltou para aquele lugar. E Amã foi para casa revoltado da vida. Quando chegou em casa falando com a sua esposa disse: com aquele homem ali você não se meta não vai dar não. Quando Amã estava se reclamando da vida para os seus amigos, chegaram os eunucos e voltaram novamente para buscar ele para o jantar. Aí com certeza a felicidade de Amã já não era mais a mesma. Aí Deus dá estratégia nessas horas, que quando o rei perguntou: diga, minha rainha, o que você deseja, aí ela falou, porque era o momento certo de falar. Ela disse: meu rei, estão querendo acabar com o meu povo, estão querendo dizimar o meu povo. O rei enfureceu-se e disse: quem foi que quer fazer uma coisa dessa? Neste momento o rei foi para o jardim. Mardoqueu se desesperou. No desespero dele, pedindo clemência à rainha, ela estava, diz a Bíblia, que ela estava sentada num sofá, ele caiu por cima. Quando o rei voltou, o rei disse: e ainda quer violentar minha esposa? Na mesma hora, os guardas o pegaram. Aí chegou o outro guarda e disse, e ele fez mais uma forca ali agora para enforcar Mardoqueu. Aí o rei disse: então, enforca ele. Provou do próprio castigo que ele queria fazer. E aquele anelzinho que vivia no dedo de Amã, que disse, que protocolou, que selou a morte dos judeus no dia, foi por dedo de Mardoqueu.
E Mardoqueu fez outro decreto dizendo que cada um dos judeus que fosse atacado poderia revidar, porque o decreto do rei não podia ser apagado. Porque quando o rei diz que está feito e sela com seu anel, está feito. Então, se o rei disse na minha e na tua vida que está feito e selou com o anel dele, passa-se terra e passa-se mar e passa a terra, mas a palavra do Senhor será cumprida, porque aquilo que ele escreveu está escrito e ninguém apaga. Aleluia! E Amã foi honrado e o povo judeu foi salvo mais uma vez, porque este povo judeu, desde que começamos a ler a Bíblia, é um povo perseguido. Mas na hora que a gente acha que não vai ter escape, Papai do céu diz: agora é comigo. Com o meu povo ninguém mexe, e com o povo de Deus ninguém mexe. Somente acredite nisso. Se estivermos debaixo da promessa do Senhor, nada atingirá a mim e a você. Porque toda vez que o inimigo tentar ceifar a nossa vida, o Senhor diz: aqui não, aqui é meu, está selado com o meu anel. Amém, meus irmãos? É só até aqui que o Senhor me mandou falar. Eu sempre costumo dizer: